Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à obra As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Lembrando que nestes vídeos estou trazendo apenas um resumo dos primeiros capítulos de cada livro, para que, caso queiram ler o livro posteriormente, não venha eu a estragar sua experiência com spoilers, principalmente quanto ao final dos livros. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Vamos agora para o quarto livro da série, chamado Príncipe Caspian. As quatro crianças da história, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, a saber, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, haviam ido até Nárnia e retornado. Eles nunca contaram a ninguém as aventuras que passaram lá, exceto a um adulto muito sábio. Passado um ano desde que retornaram de Nárnia, os quatro estavam numa estação de trem e iriam voltar para o colégio, e Lúcia, pela primeira vez, iria para um internato. De repente, sentiram uma magia e foram transportados para um lugar cheio de árvores. Perguntavam-se se teriam voltado para Nárnia. Andaram um pouco e encontraram uma praia. Começaram a sentir fome e sede. Repartiram uns sanduíches que Edmundo tinha no bolso, mas ainda tinham fome e sede. Continuaram a andar e perceberam que estavam em uma ilha. Encontraram um riacho e saciaram a sede. Depois encontraram uma macieira e terminaram de saciar a fome. Após caminharem um pouco mais, se depararam com um grande e velho muro de pedra, que era mais alto que as árvores. Atravessaram o muro por um arco que deveria ter tido antes um portão e se acharam em um lugar amplo, cercado de muros e sem árvores. Resolveram passar a noite ali e acenderam uma fogueira. Susana encontrou uma peça de xadrez com a qual eles costumavam jogar na época em que estiveram em Nárnia pela primeira vez. Constataram que estavam no castelo de Cair Paravel, mas estavam confusos, pois aquelas ruínas pareciam ter séculos e eles tinham estado ali antes somente há um ano atrás. Foram até o local onde lembravam ser a Sala do Tesouro. Os tesouros estavam todos empoeirados. Encontraram lá alguns presentes especiais que haviam recebido de alguém especial quando lá estiveram pela primeira vez. Pegaram os presentes e voltaram para a fogueira, onde se deitaram juntinhos e dormiram. Ao acordarem, os quatro foram até a praia e viram que estava vindo um barco. Neste barco estavam dois homens que pareciam soldados e um anão que estava amarrado. Pedro e os demais se esconderam e quando o barco chegou à praia, conseguiram libertar o anão. O anão agradeceu e disse que era mensageiro do rei Caspian, que na verdade não era o rei de Nárnia exatamente, mas que deveria ser. Era por consideração o rei dos antigos narnianos. A partir de então, o anão começou a contar a história desse tal rei Caspian, e por aí a história prossegue. Este livro, Príncipe Caspian, foi dedicado a Mary Claire Harvard, que era a filha de um dos colegas de Lewis, do grupo Inklings. Este volume da série nos traz boas batalhas, faz-nos refletir sobre fé, incredulidade e perseverança. De forma implícita, apresenta discussão sobre se Deus e os eventos descritos na Bíblia são verdade ou apenas invenção humana. Também, implicitamente, faz crítica ao sistema educacional moderno e fala até sobre magia negra e ocultismo. Uma lição que tirei deste livro é que muitas vezes deixamos de crer em Deus por, vamos assim dizer, pirraça. Simplesmente porque Deus não agiu do jeito que queríamos, nem na hora que queríamos, mas fora das nossas expectativas, de uma forma que não compreendemos. Ou até mesmo por não ter nos atendido de forma nenhuma. O que me trouxe à memória a reflexão do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa,
de que Deus é soberano, livre, não pode ser controlado. Às vezes, muitos tratam Deus como um cãozinho de estimação. Tem a ideia de que Deus tem a obrigação de os obedecerem. Mas não é assim que as coisas funcionam. Ele é Deus e nós, criaturas. Agora vamos para o quinto livro da série As Crônicas de Nárnia, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. Era uma vez um garoto chamado Eustáquio Clarencio Mísero. Ele não tinha amigos e não chamava o pai de pai nem a mãe de mãe, mas os chamava pelo nome, Arnaldo e Alberta. Eustáquio não gostava dos primos, e adivinhem quem eram seus primos? Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Mesmo assim, Eustáquio ficou feliz ao saber que 2 deles, Edmundo e Lúcia, iriam passar algum tempo lá em sua casa, pois ele gostava mesmo era de irritá-los. Edmundo e Lúcia não queriam ir para a casa dele, mas tiveram que ir. Certo dia, quando já estavam na casa de Eustáquio, os 3 estavam a olhar para um quadro pendurado na parede do quarto separado para Lúcia. Este quadro representava um barco navegando na direção de quem estava à frente do quadro. Pedro e seus irmãos nunca haviam contado a Eustáquio as aventuras que passaram em Nárnia, mas este já tinha flagrado eles conversando sobre, e os aborrecia dizendo que eles estavam imaginando coisas. Enquanto estavam visualizando o quadro, começaram a perceber que a figura estava em movimento, até que uma rajada de água fria e salgada saltara do quadro sobre eles, deixando-os sem respiração. Viram-se sendo arrebatados por ondas. Eles tinham sido engolidos pelo quadro, ou algo parecido. Em seguida, um, até então desconhecido, atou uma corda aos corpos deles e os resgataram, puxando-os para dentro de um navio. Até que então reconheceram quem os tinha resgatado. Era Caspian. Eustáquio chorava o tempo todo e não parava. Chorava de forma escandalosa, como se tivesse menos idade do que tinha, e gritava dizendo que queria ir embora. Levaram Eustáquio para descansar porque este ficara com enjoo por causa do balanço do navio. Navio este que tinha o nome de Peregrino da Alvorada. Edmundo perguntou a Caspian para onde ele e a tripulação estavam indo. Caspian respondeu que estavam à procura dos 7 amigos de seu pai que estavam desaparecidos. Disse que já tinham navegado por 31 dias. Eustáquio decidiu iniciar um diário, descrevendo o que ocorria dia após dia naquele navio. Em certo momento, Eustáquio teve um desentendimento com um rato falante, chamado Rip Tip. Eustáquio foi fazer uma brincadeira de mau gosto com o rato, e este o atacou com uma espada. Os 2 não se deram nada bem um com o outro no primeiro momento, e por aí a aventura prossegue. Este livro foi dedicado a Geoffrey Barfield, que era filho de Owen Barfield e irmão de Lucy Barfield, a quem ele dedicou o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Owen Barfield foi um amigo de Lewis e integrante dos Inklings. A Viagem do Peregrino da Alvorada envolve navegações e é cheio de aventuras diversas. Toca em temas como escravidão, amor ao dinheiro, cobiça, transformação de vida, preguiça e desobediência. A história gira em torno de uma missão que os protagonistas buscam cumprir, e isso, pelo que percebi, parece fazer referência às missões evangelísticas para resgatar vidas que andam perdidas neste mundo. Algumas lições que tirei desta história é que Deus é quem transforma a nossa vida e essa transformação é dolorosa. É preciso passarmos por momentos difíceis para aprendermos certas lições e termos nosso caráter transformado. Outra lição é que Deus é eterno, nós não. E por isso o nosso tempo não é o tempo de Deus. O que para nós parece demorado, para Deus não o é. E também nos ensina o quão ridículos podem ser as pessoas pretensiosas.
assim como aqueles que seguem cegamente e se espelham em pessoas assim. Não conseguem enxergar a realidade e vivem enganando a si mesmas. Bem, encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao livro As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.